Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o Dr. José Ricardo Ramalho, especialista em direito esportivo e sócio fundador do escritório José Ricardo Ramalho Advogados. Afinal, temos uma questão pipocando aí, temos o Fluminense, temos o Fred, que não está satisfeito com o Levi, que pode querer sair do clube. No momento, ele está treinando separado. Mas e se ele quiser sair, doutor? Como é que funciona essa questão? Ele tem que pagar, ele não tem que pagar? Como é que funcionaria? É um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM. Para mim é um prazer imenso também aí falar ao seu público. A questão aí é muito simples, né? Eles normalmente têm um contrato, esse contrato tem algumas regras que regem aí, inclusive rescisão contratual, e isso também prevê multa em caso dessa rescisão. Então o que a gente tem que ver é o seguinte: ele é um atleta, teve uma discussão ali com o Levi, e o que a gente tem que analisar é a questão de: estão dispostos a resolver essa questão? As partes vão se conciliar? Se forem se conciliar, eu acho que isso é só um problema talvez disciplinar. Ele não quer aceitar a ordem do técnico porque ele é uma estrela e aí ele está se achando o máximo, mas assim, ele também tem que ver que ele tem que seguir as regras do clube, do técnico dele. Mas assim, se ele de tudo ele quiser rescindir o contrato, ele tem que ver a multa contratual, que não deve ser barata, não deve ser baixa, e as questões relativas ao contrato dele que devem ser rescindidas aí, que logicamente vão gerar um custo bem alto para ele. Normalmente o atleta, quando ele vê esse custo, se não tiver um outro clube que aceite contratá-lo e pagar essa multa, ele não sai não. Ele fica ali, treina separado, daqui a pouco ele faz as pazes com o técnico novamente. Agora, vamos supor que ele comece a treinar separado e decida rescindir o contrato. Ele tem esse direito de fazer, de propor a qualquer momento. Se ele não estiver realmente satisfeito e quiser rescindir, ele não tem como se livrar dessa multa? Ele pode fazer a qualquer momento, se ele quiser? Pode, o contrato pode ser rescindido a qualquer momento. Só que tem as multas contratuais. Como assim, um contrato comum, se você vai rescindir antes da época, antes do término, né? Você tem as multas que você vai ter que arcar com ela. E assim, a qualquer tempo ele pode rescindir, ele não é escravo de um time, ele rescinde. Só que tem que cumprir, tem que arcar com as multas. A não ser que o time resolva liberá-lo. Mas não acredito que seja o caso, até porque essas multas elas são estipuladas para que, assim, tanto o atleta quanto o clube, a seu bel prazer, resolva rescindir o contrato dele e aí depois não pagar multa nenhuma e deixar aí o atleta ou o atleta deixar o clube a ver navios, né? Agora, qual a importância, né, no futebol profissional que temos, justamente dessas taxas, dessas multas, do clube ter que pagar para levar atleta, do atleta, se quiser sair, ter que pagar, até para que não haja um descambo, não haja algo que não tenha controle? Qual a importância disso? Você, como um especialista em direito esportivo, quando você vai fazer os contratos, se vai escolher as cláusulas, qual a importância de se pensar nesse tipo de situação? A importância de você ter um contrato bem amarrado para você evitar que venha tanto o clube quanto o atleta, isso é uma proteção para ambas as partes, sofram prejuízo. Um exemplo comum que a gente pode utilizar é o seguinte: o atleta, quando ele entra no clube, ele não entra só pelo futebol, ele entra pela propaganda, ele entra por inúmeras ações que o clube vai tomar em relação àquele atleta, para que ele venha obter aí um lucro, para que ele venha obter, ele criar produtos, ele apresentar para o público e etc e tal, para ele obter aí um lucro. Então, isso é um investimento. O atleta, por outra vez, ele entra no clube, ele entra para poder trabalhar também, obter aí um resultado, mas ele não pode estar desamparado, porque senão o clube usa, ele parou de render, manda ele embora de qualquer maneira, ou ele machuca e vem a machucar, tem um azar de se machucar, e aí o clube o abandona a bel prazer e pronto.
Então, assim, esses contratos bem amarrados, eles são de suma importância. Ter multa contratual também é muito importante, por quê? Para evitar que tanto o clube quanto o atleta resolvam rescindir o contrato em algum momento que venha a ser favorável a si. E também o que tem que se verificar também nesses contratos, que eles são muito importantes, por exemplo, um clube quer levar o atleta para ele. Ok, tudo bem, não há problema. Só que assim, o clube que ele tem preferência na renovação, aquele atleta está no auge de sua capacidade. Então assim, ele vai, se ele sair do clube naquele momento, ele vai gerar um custo muito alto, ou o clube já fez um investimento a longo prazo. Então isso tudo tem que ser calculado para poder você liberar um atleta. Então assim, quando um clube compra um atleta, ele comprou o atleta, pagou tantos milhões, ele pagou na verdade uma perspectiva de produção que aquele atleta pode gerar. E ele indenizou o clube anterior pela liberação daquele atleta por uma perspectiva que aquele clube poderia obter com aquele atleta. Então assim, cada clube ele tem uma perspectiva, ele tem um plano de trabalho para um atleta. Não significa que eles tenham valores semelhantes, mas assim, um time pequeno vai ter uma certa perspectiva. Um time grande, ele pode produzir muito mais e aquele atleta pode render muito mais. Então, o mais importante nos contratos é isso, você tem uma previsão de quanto aquele atleta pode te render e o quanto aquele atleta pode te valer no decorrer do tempo. Agora, doutor, há uma questão que se levanta também quando a gente fala de figuras como o Fred, figuras como grandes jogadores que acabam sendo reserva em algum momento, ou então tem que sair de campo, porque é uma questão que não sei se juridicamente pode se colocar num contrato ou seria imoral a questão dos minutos em campo. Isso pode ter no contrato do jogador, que ele tem que ter algum tempo, ou então que se ele tem esse tempo, que ele tenha um bônus por esse tempo que ele possa ultrapassar. E a questão se um jogador que esteja em atividade, se ele pode ter porcentagem em outro atleta do clube, talvez para amortizar a dívida. Essas duas questões são possíveis? Você já se deparou com isso ou isso é impossível? Queria que você comentasse para a gente isso. Na verdade, assim, eu não entendo isso como amoral, não. Eu entendo isso como até uma defesa do atleta. Porque às vezes o clube compra o atleta o atleta que joga é uma coisa, o atleta que não joga, ele nem aparece. Então, assim, até para o atleta, para a imagem do atleta, isso é importante, que ele apareça, que ele jogue por uns minutos, ou seja lá como vai ser montado esse contrato dele. Então, assim, ele jogar um tempo, se ele conseguir colocar isso em uma das cláusulas contratuais, é sempre muito importante, porque aí ele não vai sumir. E uma outra questão que eu vejo também muitas das vezes, o atleta, ele está rendendo, o clube o contrata, de repente ele para de render por algum momento e ele vai ficar ali abandonado. E quando ele é emprestado para um clube menor, onde a exigência é menor, muitas das vezes ele consegue se destacar. Então, assim, eu também não vejo nada demais nessa questão de emprestar o jogador. Só que isso tudo tem que constar num contrato que ele assinou com o clube. Porque, assim, o jogador tem que ter a previsão de quando ele está bem, quando ele está médio, quando ele está mal, o que vai acontecer com ele. Porque quando está bem fazendo gol é ótimo, é maravilhoso, mas quando está mal o atleta some, ele desaparece, ele não é mais citado em lugar nenhum. Então, assim, ele passa a não ter valor, assim, não digo valor em pessoa, mas ele passa a não ter valor em mercado. Por quê? Porque não rende, não faz gol, não atrai investimento, não atrai patrocínio. Então ele é um atleta que não tem a sua produção muito bem vista para os clubes que contratam o atleta para poder obter um lucro, para atrair o público, para poder vender produtos, para fazer todo um trabalho em torno daquele atleta.
Agora, a outra questão que eu levantei foi sobre a questão de se um atleta que esteja jogando, se ele pode ter porcentagem de outro atleta, se é possível. Muito se fala que às vezes se tem isso para amortizar dívida, isso pode? Se ele pode ter um percentual, até pode, mas isso é uma questão de se amarrar contratualmente. E isso não é muito, ainda não foi muito bem delimitado. Se ele tiver bem delimitado, ele puder ser oferecido, não há problema nenhum. Mas isso tem que estar nos contratos, senão isso vai gerar outros tipos de problemas aí que não vão trazer bons resultados tanto para o clube quanto para o atleta. Tá certo, doutor. Queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, elucidando algumas questões aqui sobre o direito esportivo, essa questão de briga também, se pode rescindir, se não pode rescindir, com certeza a galera ficou bem informada com o nosso papo aqui na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater um papo contigo. Igualmente, um abraço.